E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Assunção, você está no canal Planeta Vet. Antes do vídeo começar, você já curte e já compartilha o vídeo para a gente fazer aí a maior divulgação do canal, beleza? Então hoje nós vamos falar sobre o bloqueio do nervo pudendo em felinos. Mas antes disso, pessoal, é necessário que a gente dê uma boa revisada na anatomia. Então a gente tem aí o que está causando, né, qual é a etiopatogenia, a gente tem matriz orgânica e inorgânica, então pode ser que cristais vão se ligar aos tampões ali que estão formando de proteínas e vão causar essa obstrução, principalmente na uretra distal, né, do felino ali na uretra peniana, porque ela é mais estreita, como eu vou mostrar a seguir. Então aqui, pessoal, a gente tem a parte da anatomia de todo o trato urinário inferior do felino. Na parte mais superior do vídeo vocês estão vendo a uretra, né, ou melhor dizendo, a bexiga. Depois eu tenho ali o colo vesical, a próstata, né, por onde passa a uretra prostática. Então eu tenho a continuação da uretra, a glândula bulbouretral e por fim o pênis ali. Tá? Qual é a grande questão desse trato urinário inferior? É que eu tenho uma uretra pré-prostática de aproximadamente 2 milímetros. Então, dificilmente vai causar uma obstrução nesta parte da uretra, porque ela tem um diâmetro maior. Depois eu venho a uretra prostática, que daí já tem 1,3 milímetros, né, um pouquinho mais estreita. E por fim, ali eu tenho a uretra peniana, que tem cerca de 0,7 milímetros. Então, por ela ser ali bem mais estreita, é onde normalmente vai ocorrer a obstrução uretral. Tá? Então, eu tenho aqui basicamente, né, a bexiga e a uretra pré-prostática de musculatura lisa, e a uretra pós-prostática eu já tenho que músculo estriado esquelético, né, com controle voluntário pelo felino. Então, o que a gente costuma usar aqui? A gente vai falar um pouco de farmacologia, né? Para relaxamento de musculatura lisa, alguns trabalhos mostram a prazosina. Para a musculatura estriada esquelética, eu devo usar o diazepam. Tá? Então, veja que não é nenhum nem o outro. Né? Eu tenho que pensar na anatomia da uretra, que ela tem os dois tipos de musculatura, estriada e lisa. E aí eu tenho que fazer uma associação de fármacos. Tá? É muito divergente na literatura sobre, né, o tipo de fármaco, a dose que a gente vai estar utilizando e se é eficaz ou não, beleza? Então, como a gente falou no slide anterior, o que a gente pode estar utilizando, né? A primeira medicação que a gente pode estar utilizando é o próprio diazepam, a musculatura estriada que a gente falou. A literatura fala que não fala que é muito eficaz, mas a função dele é proporcionar o que? Um relaxamento do esfíncter uretral externo, tá? Geralmente não é recomendado, mas pode ser utilizado também. Nas doses aí que vão variar de 0,2 a 0,3 miligramas por quilo, tá? Podendo ser aplicação intravenosa ou pela via oral. Depois, para aquele primeiro terço da bexiga ali, que é o terço de musculatura lisa, a gente tem a fenoxibenzamina e a prazosina, muito utilizada, né? Que ela proporciona um relaxamento do esfíncter uretral interno. E aí a gente costuma, né, prescrever da fenoxibenzamina de 0,25 a 0,5 miligramas por quilo, e a prazosina a gente começa a ter sucesso com doses mais altas aí, de 0,5 ou 1 miligrama por gato, tá? Pela via oral. Betanecol também não é muito utilizado, né, mas ele serviria para aumentar a contratilidade do músculo detrusor da bexiga, fazendo a contração da bexiga. Mas a gente tem que ter a certeza que o paciente não está obstruído, porque senão tu vai piorar a situação desse paciente, usando dose aí de 0,1 a 0,2 miligramas por quilo. E também eu posso estar usando a acepromazina, né, que também diminui a atividade da dopamina, diminui a liberação de noradrenalina, exerce um efeito antagonista, né, nos receptores adrenérgicos alfa-1, que vai promover o relaxamento da musculatura lisa uretral. E aí a dose, né, varia de 0,03 a 0,25 miligramas por quilo, pode ser intramuscular, subcutânea, tá? A gente não recomenda intravenosa, visto da vasodilatação e hipotensão intensa que esse fármaco pode causar. Tá? Então, basicamente a gente fica ali com prazosina, né, podendo associar também o diazepam, beleza? Tá, e quanto à parte da neuroanatomia, como é que é composta, né? A inervação da bexiga é bem complexa. Eu tenho a parte de nervo pélvico, que sai do segmento da medula espinhal ali, né? Fazendo a parte do sistema nervoso parasimpático, cuja função é fazer a contração do músculo detrusor, na fase de micção.
Depois eu tenho um músculo hipogástrico que sai do segmento lombar de L2 a L5, né? Podendo ter variação aí de L2 a L4. Já é sistema nervoso simpático e tem a função de relaxar o músculo detrusor, fazer contração do esfíncter interno na fase de enchimento da bexiga, né? E por último, que é o nosso interesse aqui, é o nervo pudendo, né, que sai ali do segmento sacral de S1 S3, formando também a parte somática e é responsável pelo controle do esfíncter externo. Então, exemplificando, né, o que eu falei no slide anterior, a gente tem ali mostrando, né, dos segmentos, no lado esquerdo superior da imagem, de L2 a L4 chegando a L5, a parte do nervo hipogástrico, que vai fazer essa inervação aí do musculatura detrusora da bexiga, né, podendo pegar também a parte ali e fazer sinapse com um nervo pélvico, que ele sai de S1 a S3, juntamente com o nervo pudendo, que também sai e tem origem nas mesmas inervações sacrais ali, né, S1, S2, S3, que vão fazer tanto a inervação da parte do esfíncter uretral interno, quanto do esfíncter uretral externo. Então, quando a gente faz o bloqueio do pudendo, o que, que a gente está pegando, né? Eu vou inserir a minha agulha e vou injetar anestésico local, pode ser lidocaína, bupivacaína. Se for a lidocaína, 0,1 ml por quilo por nervo, para insensibilizar, né, esse nervo pudendo aí, formado pela parte das inervações sacrais. Com isso, eu vou bloquear, como mostra a figura aí, o nervo pudendo e eu vou ter relaxamento dessa uretra aí, né, da parte estriada, que é os 2/3 finais da minha uretra. Tá? E quando eu devo realizar esse bloqueio, né? Quais são as indicações para o bloqueio do nervo pudendo? Sempre que eu quiser fazer a abolição ou diminuir a dor uretral, né, associada ao relaxamento que ele vai promover da musculatura. Então, é fundamental para realizar processos desobstrutivos, como a própria sondagem, e também auxiliar no relaxamento, né, uretral em procedimentos cirúrgicos. Tá? Então, quais são as vantagens da realização deste bloqueio, né? Extremamente fácil de executar, como eu vou mostrar a seguir, vai promover uma analgesia e relaxamento muscular, o que vai possibilitar a realização da sondagem uretral de uma maneira muito mais confortável para o paciente, extremamente rápido e seguro de ser realizado também com poucas contraindicações para os felinos. Então, vamos falar da técnica propriamente dita, tá? Então, vou fazer uma anestesia perineural, né, próximo ao nervo pudendo, e de forma bilateral, né? Então, vou ter como a minha referência vai ser o esfíncter anal do meu paciente, eu vou entrar com a agulha dos dois lados do ânus do paciente, em direção, né, ao nervo pudendo. Então, ele é bilateral entre o terço proximal e médio de uma reta imaginária que eu vou traçar da região dorsal da crista do ilho, né, até a região da tuberosidade isquiática. A partir daí, então, a gente vai pegar uma agulha e introduzir, formando um ângulo de 45 graus, com um plano sagital, né, com animal em decúbito external ou dorsal, como ficar melhor para a execução do bloqueio. Tá? Então, a dose, né, e o fármaco que a gente pode utilizar é lidocaína, 0,1 ml por quilo por nervo, né, a lidocaína 2%, ou bupivacaína 0,3 ml por quilo, né, falando da bupivacaína 0,5% de concentração, tá certo? Para me ajudar, né, a fazer esse bloqueio, eu posso fazer o uso do estimulador de nervos periféricos. Aí tem da Delta Life, tem o da Vebral, né, Stimuplex. Independente da marca, os dois vão fazer bem aí o procedimento, né, de ajudar na localização do nervo. E eu vou ver pelo estímulo do esfíncter anal, né, que é muito próximo ali ao nervo pudendo, vai estar inervando essa região. Então, eu vou saber que eu estou bem próximo do nervo quando eu chegar com a minha agulha para executar o bloqueio. Tá? Como que eu introduzo a agulha, então? Imagina ali que o ânus, né, ele é um relógio. Tá? Então, eu tenho as horas do relógio ali. Eu vou inserir minha agulha onde seria a topografia, mais ou menos, do número 4 e do número 8 nas horas do relógio. Tá? Então, seria na parte mais ventral do ânus, né? Escapa das glândulas ali perianais e faz onde seria o número 8 horas e 4 ali, bilateralmente, né? Para ter um relaxamento homogêneo
do nervo pudendo, tá certo? Então, é só ajustar, introduzir a agulha ali cerca de 1 centímetro mais ou menos, e a gente faz este bloqueio, beleza? Então, aqui o paciente colocado em decúbito external, né, eu tenho a técnica sendo realizada, observar que o esfíncter começa a contrair à medida que eu estou estimulando com uma corrente elétrica. Tá? Veja que eu estou na parte um pouquinho mais ventral do esfíncter, ali numa linha reta traçada, né? E eu tenho já ali a contração do esfíncter anal, mostrando que eu estou muito próximo do nervo pudendo, aí usando o estimulador de nervos periféricos da Delta Life, né? O DL250, e aí eu vou ajustando a corrente elétrica, porque ela me dá uma noção de quão próximo eu estou do nervo ou não. E aí eu vou aplicar meu anestésico para insensibilizar essa uretra, aí, proporcionando relaxamento uretral como consequência. E eu também posso realizar a técnica, né, com decúbito dorsal. Dessa vez o paciente, né, está colocado aí em decúbito dorsal. E eu vou fazer, então, de forma semelhante ao outro bloqueio, entrando ali, fazendo uma linha reta, né, na parte mais ventral e lateral do esfíncter anal. E aí eu vou ver que ele vai começar a contrair, né, logo que eu aplico o fármaco, ele tem uma grande contração ali, né, tem a sensibilização pelo pH ácido do fármaco, o paciente sente, contrai, em seguida já tem um relaxamento. Como que a gente faz o ajuste da corrente elétrica, né? Geralmente eu começo ali com 0,5 miliamperes para eu ver a contração, e é interessante que quando eu chegar em 0,3, 0,2 miliamperes, o paciente já não tenha mais a contração, porque senão, se ele continuar tendo essa contração, é sinal que eu estou muito próximo do nervo e eu posso causar uma lesão nervosa iatrogênica. Eu devo afastar minha agulha para não ter sensibilização com uma corrente tão baixa, porque a corrente me sinaliza o quão próximo eu estou do meu nervo. Tá? Então, 0,5 eu devo ter uma contração, e com 0,3 ali é interessante que ele já perca esse estímulo. E aí, então, é só eu observar, né, de que depois da contração do esfíncter anal, eu vou ter o relaxamento, né, após a administração do meu anestésico local, e com a consequente ali visualização da parte do pênis, né, e o paciente começa a urinar de uma maneira muito mais fácil aí, com um relaxamento peniano bem evidente. Dúvidas, pessoal? Perguntas? Por favor, deixe no comentário aí sobre o que você tiver de dúvidas do bloqueio do nervo pudendo. E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.